Olá, tudo bem? A depressão pós-parto acomete mais de 25% das mães no Brasil, de acordo com a Fiocruz. E as mudanças que ocorrem com a chegada de um bebê interferem não só na saúde mental da mulher, mas de toda a família. Porém, é possível lidar com essa nova fase de uma forma mais leve com a psicologia perinatal. Quem fala sobre o tema é a psicóloga Natália Aguilar, agora no Entrevista Especial. Acompanhe. Olá, Natália, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite para nos dar essa entrevista. Hoje falando sobre psicologia perinatal, uma ciência que nasceu há pouco mais de 50 anos, mas que até hoje, Natália, ainda é pouco difundida, né? Primeiramente, eu queria dar um oi, né, para quem está assistindo a gente e dizer assim, né, que a psicologia perinatal, de fato, ela ainda está em fase de expansão. Muitas pessoas ainda não conhecem, né, com esse nome, mas a gente entende que existe uma importância muito grande nela para que a gente possa cuidar desses cenários aí na prevenção da saúde mental materna. Até porque, né, Natália, a gravidez já é um dos momentos da vida da mulher ali que ela sofre uma grande alteração de hormônios, né? Assim como acontece ali na Isso. adolescência, também acontece ali no climatério, né, naquele período pré-menopausa, mas quando isso acontece na gravidez, afeta não só a saúde física e mental da mulher, mas também pode afetar o bebê que ela está gestando. Isso. Hoje em dia nós temos relatos de que uma em cada 4 mulheres, né, existem dados, né, científicos que comprovam que uma em cada 4 mulheres sofrem de depressão pós-parto. Mas daí quando nós vamos aprofundar os nossos estudos, a gente entende que essa depressão, que a gente entende que ela começa no pós-parto, mas na verdade não é bem assim. Quando a gente vai investigar essas mulheres na gestação, essas mulheres elas já passavam por algum estresse, por alguma angústia na gestação, porque se a gente for pensar, é um período de vulnerabilidade. É um dos períodos, a gente entende que o período perinatal da mulher, que é esse período que a palavra perinatal, ela diz respeito a tudo que envolve o nascimento, né? Então, se a gente for pensar nesse período perinatal, é um período de extrema vulnerabilidade para a mulher. E quando essa mulher ela não está fortalecida, emocionalmente, eh, biologicamente, tudo que ela vai produzir no corpo, porque as nossas emoções, ao contrário do que muitos pensam, né, mas as nossas emoções elas estão muito relacionadas com o nosso biológico, né, com a produção de adrenalina, com a produção de cortisol no nosso corpo, e tudo isso vai afetar esse bebê. Então, pensar na saúde mental materna é também pensar nesse bebê, pensar no vínculo que vai ser estabelecido entre essa mãe e esse bebê, que que vai ser para a gente, né? A gente entende que é o, é o, é o gatilhozinho, sabe? É a chavinha para que a gente construa, né, boas relações, bons vínculos. E aí, Natália, esse acompanhamento psicológico ao longo da gestação pode evitar, então, uma depressão pós-parto? Sim, sim, porque a gente tem eu falo sempre que assim, né, a gente tem uma arma muito grande, que é o conhecimento. Quando a gente tem conhecimento acerca do que pode acontecer com o nosso corpo, acerca das escolhas que a gente pode fazer, né, com referência ao momento do parto, como que a gente quer o parto, como é que a gente planejou, como é que a gente idealizou e como vai acontecer. Porque vamos pensar que uma mulher, por exemplo, que opta por um parto natural, quando chega no momento do parto, ela fica muito inundada de emoções, ela fica muito mais vulnerável do que ela já estava. Então, ali não é momento dela tomar decisões, não é momento dela dizer, não, eu quero um parto normal, não, eu quero uma cesárea. Essas decisões, elas vão sendo construídas em cima de conhecimentos, né, dentro do que a gente chama de pré-natal psicológico. É, a
a gente vai fazendo um trabalho de psicoeducação com essa mulher, no sentido de mostrar para ela quais são as opções que ela tem, o que ela pode fazer, para ela ir elaborando tanto junto com o obstetra dela, como no mental dela, aquele plano de parto que ela gostaria de ter. Quais são as escolhas que ela gostaria de fazer para o momento do parto dela? Porque a gente entende também que é um momento único da mulher. É um momento único e que essa mulher, muitas vezes, ela vai idealizar esse momento. Então, as escolhas que ela vai fazer a respeito disso também podem influenciar na saúde mental dela. E nós, na psicologia perinatal, a gente vai falar que esse período do puerpério, ele é o período da adaptação da família, tá? A gente fala em especial da mulher porque a mulher acaba ficando com uma sobrecarga maior, tá? Por ela vivenciar a gestação, por ela vivenciar a amamentação, tá? Mas é um período de adaptação familiar, sim, que às vezes pode durar 3, 4 anos. A depender né? Às vezes com 3, 4 anos, sei lá, eu tenho um filho que ainda não dorme e que eu ainda estou em processo de me adaptar e de ver como que eu posso fazer para essa criança ter um sono mais regular. Então, é um período de mudança, um período de adaptação. Então, a gente fala que isso é puerpério, ainda é puerpério. Diferente de como trata a medicina, que vai falar que é os primeiros 45 dias, que é o tempo que o corpo da mulher precisa para voltar ao estado pré-gravídico, né? Que é o estado anterior da gravidez. Então, é um período de muitas mudanças, é um período de muita adaptação e que a gente vai acompanhar, sim. Existe, sim, o pré-natal psicológico, que é esse acompanhamento da pré-concepção, né, do pré-concepção não, né, pré-nascimento, né, e existe esse acompanhamento no pós também, porque é um período de muitas mudanças na vida dessa mulher e dessa família. Exatamente, é mudança na rotina familiar, é mudança na rotina social desses pais, é Sim, mudança na vida financeira, né? Que muda demais. ali muita coisa. Então, realmente, esse acompanhamento é de extrema importância. E tudo isso que você está trazendo aqui para a gente hoje, Natália, está no livro Psicologia Perinatal: Caminhos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar, lançado recentemente, né? Isso, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Aqui, ó, o livro. Esse livro ele foi organizado por mim o ano passado. Ele teve como prefaciadora uma das pessoas que é referência hoje no Brasil, na psicologia perinatal, que é a professora Rafaela Schiavo. E, e eu me juntei, né? A ideia do livro ela veio inicialmente por um desejo de expandir esses conhecimentos da psicologia perinatal, porque como a gente começou inicialmente, né, não é uma ciência muito difundida ainda, nós temos poucos profissionais que atuam na linha de frente dessa área, e a gente considera uma área muito importante porque é a área do começo da vida, né? Então, eu vim até com a camiseta aqui, né, que para a gente mudar o mundo precisamos primeiro mudar a forma de nascer, que é uma frase do Michel Audin, que é um obstetra francês, que fala isso, né, e que eu acredito muito. Então, eu veio muito desse desejo de criar materiais, de criar possibilidades para profissionais de saúde na lida com nesse período que é cheio de tantas vulnerabilidades para a mulher. E daí eu me juntei, né? Eu me juntei a algumas colegas, também psicólogas perinatais, e nós escrevemos esse livro organizado por mim. Eu tenho 2 capítulos nele, e ele vai tratar de todos esses assuntos que a gente está abordando aqui nessa entrevista. Ele vai tratar minuciosamente de todos esses assuntos e de outros também. Bacana, Natália. Então, para a gente encerrar, fala para a gente onde encontrar o livro Psicologia Perinatal: Caminhos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar. Então, quem quiser adquirir o livro, pode entrar em contato direto comigo pelo meu Instagram, @Natália Aguilar, psicóloga,
ou diretamente pelo meu WhatsApp, DDD 11 99506 1585. Conversa comigo que eu vou ter o maior prazer de enviar ele para você. É isso aí, fica a dica dessa publicação super interessante que fala sobre toda essa jornada da maternidade. O Entrevista Especial de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.